Jovens surdas são reintegradas na educação após saírem de uniões prematuras. Conhece a história de Ana, uma mulher que superou a violência doméstica e se reinventa. Olá, está no ar o programa da TV Surdo, o programa da inclusão social. Moçambique ratificou em 2019 a Lei número 19/2019, de 22 de outubro, Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, com vista a reduzir os altos índices deste mal, sobretudo nas zonas rurais. Você sabia que é considerada união prematura toda relação entre pessoas em que pelo menos uma seja criança, formada com o propósito imediato ou futuro de constituir família? Foi exatamente isso que aconteceu com a Atália e a Carménia, duas jovens surdas que engravidaram na adolescência e seus pais as entregaram para outra família. Marcada por traumas e violência, a relação acabou. Atália e Carménia são duas jovens surdas. Nunca falaram com os pais sobre a sexualidade. Primeiro, por ser um assunto considerado tabu, mas também por limitações na comunicação com seus pais. Ambas tiveram gravidez precoce e suspeitam que tenha sido por falta de informação. Quando eu estava grávida, ainda com 3 meses, eu continuava a ir à escola, mas alguns colegas faziam bullying. Passados alguns meses, outras colegas minhas com 16 anos de idade ficaram grávidas também e não consegui entender a origem do problema. Continuei a ir à escola, o meu professor percebeu que eu estava grávida e perguntou-me se estava grávida. Ao que respondi que sim, estava grávida. Ele tratou-me sempre com respeito e continuei a estudar. Em 2016, dei à luz. Quando vou à escola, a minha mãe é que cuida da minha filha. Agora, frequento a 9ª classe. Quando fiquei grávida aos 15 anos de idade, a minha mãe ficou muito triste. Primeiro, pela minha idade na altura e segundo, pela barreira na comunicação, uma vez que a minha mãe não conhece a língua de sinais e nem tem como me explicar o que estava a acontecer comigo. Hoje, com maturidade considerável e desencorajando a mesma prática a adolescentes, a Atália ainda tem a memória de alguns episódios à volta da sua união prematura. Ela lembra-se, por exemplo, do que aconteceu logo após a primeira noite passada fora de casa. A minha mãe foi ter com o diretor da escola, visto que eu não passei a noite em casa. Quando eu voltei à escola no dia seguinte, o diretor da escola perguntou onde eu estava. Eu disse ao diretor que estava com meu namorado. Passando algum tempo, fiquei grávida. A minha mãe perguntou de quem era a gravidez e eu mostrei a casa do meu namorado. As famílias conversaram e fizeram uma apresentação. Mudei-me para a casa dele, mas a vida foi de muito sofrimento. Ele batia-me sempre. Informei aos meus pais, conversaram com ele, mas o problema prevalecia e ele andava sempre bêbado. Foi então quando eu decidi separar-me dele, porque era muito violento. Alice Macaring, coordenadora de violência baseada no gênero, na ACHA, considera que as uniões prematuras propiciam situações de violência. Sim, as uniões prematuras contribuem sim para casos de violência, porque se nós estamos a dizer que é uma união prematura, subentende-se que está envolvida aí uma criança nessa relação. Então, se está aí uma criança, é sim uma situação de violência. Por ser ainda criança, a rapariga não está preparada para certos papéis sociais, daí não estar em condições de assumir um lar.
Porque uma criança, ela não sabe como, por exemplo, lidar com um homem, não sabe se comportar como uma mulher de família, não tem como assumir responsabilidades de uma pessoa adulta, sendo que ela está sob custódia de uma pessoa adulta. E se nós formos a ver, poderemos perceber que mesmo algumas pessoas adultas têm dificuldades em exercer alguns dos papéis que são tidos como para pessoas adultas. Imaginemos já uma criança numa relação prematura. Como é que essa criança, por exemplo, vai saber cuidar do homem, vai saber cuidar dela? Ela ainda primeiro precisa aprender a cuidar dela como criança. Daí ser importante o papel dos pais na educação dos filhos sobre a sexualidade. É realmente necessário que a criança possa saber quais são as partes íntimas do seu corpo que nenhuma outra pessoa pode ter acesso. Então, daí que a importância da participação da educação sexual dos pais para evitar com que uniões prematuras ou violações sexuais diretamente ligadas a crianças possam acontecer. Porque se não havendo essa possibilidade, é normal que a criança possa sofrer abusos várias vezes consecutivas, e porque os pais não têm essa abertura ou não têm esse momento de conversa com a criança, ela não vai partilhar, ela não vai contar o que aconteceu ou o que está acontecendo na vida dela. De acordo com o ACHA, a violência física e a violência baseada no gênero são as mais frequentes. Felizmente, elas saíram com vida de relacionamentos abusivos e contrários à lei. E sobre relacionamentos abusivos, convido o caro telespectador a conhecer a história de Ana Nhanala, uma mulher que viu sua vida mudar após sofrer violência doméstica. Hoje, curada da dor, Ana luta incansavelmente para garantir uma educação de qualidade para os seus 2 filhos e ensina, sobretudo a sua filha, rapariga de 11 anos, a nunca se calar em situações de violência. Acompanhe a peça. Se a memória não me foge já, porque a violência não foi para perder a visão, não foi assim. Quando ele me violentou, passou um tempo, eu só apenas andava com dor de cabeça. Um certo dia saí para ir trabalhar, porque eu trabalhava como educadora de par. Eu saí para ir trabalhar, mas do nada eu levantei, eu estava com minha colega. Eu falo para ela, sabe que eu não estou a conseguir enxergar. Ela até pensou, Ana, não brinca assim. Eu disse, não, de verdade eu não estou a conseguir enxergar. Estávamos no Alto Maé. Então ela me ajudou para apanhar o chapa para casa. Chego em casa, aquilo de vou dormir, talvez amanhã seja aquilo talvez seja um chatice ou um estresse ou a pretensão que subiu, não sei, porque eu não acreditava que eu estava a ficar cega naquele momento. Depois disso, perdeu o emprego e seus filhos passam necessidades, o que a faz ter um sentimento de culpa, porque, segundo ela, ficou calada por muito tempo. Agora está mais pior, porque agora os meus filhos passam fome. Meus filhos comem aquilo que apanham, não aquilo que eles querem. Agora, tenho dificuldade de arranjar um emprego. Sei fazer muita coisa que podia me meter o dinheiro para minha renda, mas não tenho como e nem tenho alguém para me ajudar nessas condições para eu poder iniciar o meu próprio negócio, para poder levar a vida avante. Tenho essa dificuldade através dessa violência que eu sofri calada. A falta de condição para sustentar seus filhos deixa a Ana com lágrimas nos olhos, principalmente quando seus filhos sofrem discriminação. Ana, visivelmente emocionada, conta um episódio que a marcou profundamente. A minha filha está com 11, completa 12, está na 7ª classe, Mavalan B. Ela foi para a escola só porque o sapato dela estava estragado no dedo grande, né, do pé. Ela voltou a chorar porque a amiga lhe disse que nós não podemos brincar consigo porque você é pobre. Então, vamos supor que a menina é uma menina dos seus 16 anos. Aparece esse senhor. O que é que a menina vai fazer? Acaba se entregar para poder também estar
ter o que ela deseja, mas enquanto não é aquilo, ela acaba se atirando na prostituição, nessas coisas todas. Para Ana, os pais têm um papel fundamental na educação dos seus filhos. Sim, criança às vezes precisa de nós repreendermos, mas também não só ficar a repreender a criança. Temos que conversar, a mostrar à criança a vida que estamos a levar hoje. Para que a minha filha venha ser a minha amiga, me falar tudo o que está lá a acontecer. Porque se eu sou aquela mãe rígida que só quero que a criança me ouve e eu não quero lhe ouvir, nunca vou saber nada da minha filha. Na ocasião, nossa entrevistada não escondeu o seu descontentamento com o tipo de tratamento que tem recebido por parte de certas pessoas no dia a dia. Primeira coisa que existe no nosso país é muita discriminação. Porque você sendo deficiente, não é só porque você tem que carregar o peso que você é deficiente. Você só por andar na rua tem que te discrimina. Por exemplo, eu ontem desci do Chapa. O motorista pediu para que o cobrador me ajudasse a descer. O que o cobrador respondeu é uma coisa que me afetou e acabei respondendo. Ele diz assim, deixa lá essa aí, porque essa aí está bem. Minha resposta, eu respondi porque uma coisa que me tocou, eu respondi para ele. Meu irmão Rezi, que na tua família não venha aparecer alguém que nem eu, porque nem eu quis. Se os pais, parentes e a sociedade no geral apoiarem a mulher, com certeza teremos um futuro com menos casos de violência e de uniões prematuras. Vamos observar um breve intervalo, mas não mude de canal. Acompanhe os vídeos educativos e aprenda mais sobre os direitos das pessoas com deficiência. Sabia que a 11 de outubro deste ano haverá eleições autárquicas em Moçambique? É mesmo a pensar em si que produzimos vídeos que vão ajudar a compreender como funciona o processo de votação. Neste primeiro vídeo, vamos falar do voto. O que é o voto? O voto é a escolha das pessoas que vão governar o país durante 5 anos. O voto é importante porque é através dele que escolhemos as pessoas que consideramos que têm melhor perfil para dirigir o país durante 5 anos. Votando, estará a exercer o seu direito de escolher quem deve ser o seu dirigente. O que acontece se não votar? Se não votar, poderá ser dirigido por quem considera não ter perfil para ser seu dirigente, o que poderá ter implicações na sua qualidade de vida. Quem pode votar? Pode votar todo cidadão moçambicano com idade a partir de 18 anos ou que complete 18 anos até o dia da votação. Lembre-se, o seu voto é importante para melhorar a sua qualidade de vida. Olá, hoje vamos falar do recenseamento eleitoral. O recenseamento eleitoral é um ato de inscrição de um cidadão para que ele tenha todas as condições de votar. Sem se recensear, o cidadão não pode votar. Quem deve se recensear? Todo cidadão moçambicano com idade a partir de 18 anos ou que complete 18 anos até ao dia das eleições e que não tenha restrições impostas por lei. O recenseamento é feito no posto de recenseamento próximo da sua residência. De 20 de abril a 3 de junho, todos os dias, incluindo sábado, domingo e feriado, das 8 às 16 horas. Lembre-se, quem não recensear não pode votar. O recenseamento realiza-se de 20 de abril a 3 de junho, das 8 às 16 horas. Olá,
Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa. No primeiro bloco, conhecemos duas histórias de mulheres que saíram de relacionamentos abusivos e hoje renasceram. E hoje, estas mulheres fazem esforço para que nenhum próximo se envolva numa situação similar. Como anunciamos, vamos ver a entrevista feita à psicóloga Cândida Muvalde, em que refletimos sobre os possíveis transtornos mentais decorrentes de uniões prematuras. Muitas vezes esta questão é levada de ânimo leve, pois acredita-se que a mulher já nasce preparada para ser esposa e dona de casa. Mas, na verdade, o cenário é bem diferente. Daí o apelo da psicóloga para a união de sinergias para combater este mal já enraizado. Moçambique tem uma das taxas mais elevadas de casamentos prematuros no mundo, afetando quase 1 em cada 2 raparigas, e tem a segunda maior taxa na sub-região da África Oriental e Austral. Cerca de 48% das mulheres em Moçambique com idades entre 20 e 24 anos já foram casadas ou estiveram numa união antes dos 18 anos e 14% antes dos 15 anos. Para entender as razões por detrás deste fenômeno e como se pode reverter este cenário, o programa da TV Surdo desta semana entrevista a psicóloga Cândida Muvalde, que começa por falar dos malefícios desta prática. Limita muito a vida de uma criança, de uma mulher, e cria traumas psíquicos que são irreversíveis. A mulher, nesse caso é uma criança, rapariga, ela tem dificuldades para depois ter um autoemprego. Ela normalmente é dependente porque a pessoa com quem se casa é muito mais velha, então ela está vulnerável a não ter uma vida sã, que aquilo que é todo o direito da criança tem de ter um lar, de ter uma educação, de ter proteção. E ela fica vulnerável a muitas coisas, inclusive aborto espontâneo. Então, é uma situação muito delicada. A pobreza é vista pela psicóloga como uma das principais causas das uniões prematuras. Outra questão é a pobreza. Sabemos que o nosso país, a grande parte da população é pobre, vive dependente da agricultura, essa agricultura rudimentar, não industrial, e os pais às vezes optam ou veem na mulher, porque infelizmente diz que a mulher dá despesas, vê no casamento uma saída para se libertar da pobreza. Tanto que existe ritos de iniciação, algumas culturas, nós estamos a dizer que os ritos de iniciação é uma coisa errada, está errado, mas deve se adequar para cada idade das meninas, de modo que elas, quando passam por esse procedimento, elas não pensem que lá devem se casar, mas não, pensam que estão ainda em fase de desenvolvimento, e quando forem maiores de 18 anos, poderão tomar as melhores decisões para si. Com vista a reduzir os índices de uniões prematuras, o governo aprovou em 2019 a Lei nº 19/2019, de 22 de outubro, Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, mas é importante que o combate a este mal comece na família. Pais encarregados de educação, vamos desmistificar, não vamos olhar a criança como ela ainda é inocente, imatura, porque as crianças estão expostas a muita coisa. Então vamos iniciar cada vez mais, onde não só vamos falar do uso do preservativo, mas vamos consciencializar para a abstinência, para adiar a relação sexual, onde não vais morrer se deixares o sexo para mais tarde, pelo contrário. Então é importante que haja maior vigilância, os pais deixem de falar, ou melhor, de tratar o sexo como um tabu, deixem de achar que não, são muito imaturas, não vão fazer, porque depois nos surpreendem. Depois até aparecem grávidas as crianças e até aparecem já infectados com HIV. Cândida Muvalde defende o esforço multissetorial para a reintegração das raparigas na família e na escola após serem resgatadas de uniões prematuras. Muito tem sido feito após a retirada de uma rapariga de uma união prematura. Volta-se a se consciencializar a família para que possa recebê-la. Ela normalmente carrega dores, carrega traumas, e a visão, a presença de um psicólogo, de um conselheiro é importante para poder consciencializá-la melhor. É importante que também arranje uma ocupação para essa rapariga, de modo que ela tenha algo a fazer e não fique somente em casa à deriva, porque estará mais vulnerável a estar ou ir a uma outra união.
Então é importante que todos esses atores estejam presentes. O que acontece é que nem sempre existem recursos financeiros para garantir que a rapariga não volte a cair em uniões prematuras. Por essa razão é importante que mais doadores possam dar o seu contributo para melhorar a qualidade de vida. Importa referir que, além de problemas psicossociais, as uniões prematuras contribuem grandemente para o aumento de casos de fístulas obstétricas, nascimentos prematuros e pobreza. A ativista Elsa Gordo defende que a denúncia de casos de violência doméstica deve ser olhada de outra forma, sobretudo quando a denunciante é uma pessoa com deficiência, pois ela sofre duplamente. Muitas vezes, as mulheres sofrem caladas por não saber o que fazer depois do fim do relacionamento, comprometendo a sua integridade física, mental e social. Na peça a seguir, fique a saber mais sobre os trabalhos e as possíveis soluções para eliminar este mal. Elsa Gordo, ativista social e deputada do Parlamento Infantil, lamenta o fato de a problemática da violência baseada no género ser pouco abordada no seio das pessoas com deficiência. É importante também falar sobre a violência baseada no género de raparigas e mulheres com deficiência por conta da dupla vulnerabilidade que as mulheres com deficiência, as raparigas com deficiência sofrem. Primeiro, ela é mulher e segundo, é uma pessoa com deficiência. Então, o acesso à informação é mais limitado, o conhecimento sobre os seus direitos é ainda mais limitado, a acessibilidade a organismos competentes é ainda mais difícil. Segundo a ativista social para a área da pessoa com deficiência, as mulheres da periferia e das zonas rurais são as mais vulneráveis. É os mecanismos de defesa. Como é que vai se defender de um marginal? Como é que vai saber se aquele ou este é o pai do seu filho? Não tem como. Então, há muita limitação. Gordo considera haver necessidade de se considerar a tipologia de deficiência no tratamento de casos de violência doméstica. Vejamos, numa situação em que uma mulher com deficiência ou uma rapariga com deficiência sofre agressão física. Imaginemos que essa rapariga seja uma pessoa com deficiência física, por exemplo, e sofre agressão do seu familiar, do seu esposo, alguém da família ou mesmo um vizinho. Como é que essa mulher, essa rapariga com deficiência irá se defender? Em caso de violação de uma rapariga com deficiência visual, não conhece o seu agressor, como é que irá reportar? Se não conhece, então há uma limitação, porque ela não tem como expor, não tem como se expressar. A situação de violência, por exemplo, com uma mulher ou rapariga com deficiência auditiva, não tem como se expressar, não tem como dizer aquilo que lhe anseia, não tem como contar à família, dizer que foi este, foi aquilo, porque há uma limitação. Por este motivo, é importante que a informação sobre este e outros assuntos do interesse das pessoas com deficiência seja amplamente divulgada por forma a que chegue ao maior número possível de pessoas com deficiência. Existem vários mecanismos de poder, nós como mulheres, nós como raparigas, nos precavermos sobre isso. Primeiro, criar palestras de divulgação, tem as rádios comunitárias, os programas televisivos, abordar mais a fundo sobre isso, que é para outras mulheres com deficiência, outras raparigas com deficiência, que vivem em locais que é difícil chegar lá a informação, saibam sobre isso, saibam que têm direitos, não só por serem mulheres na sociedade, não só por serem raparigas na sociedade, mas também por serem pessoas com deficiência. Estudante do segundo ano de Direito no Esquetem, Elisa Gordo adquiriu a deficiência durante a explosão do paiol de Macazine em março de 2007 e desde lá tem estado a trabalhar em prol da inclusão social. Oxalá que a mudança de paradigma seja efetiva e que nenhuma outra menina precise de se envolver em alguma união prematura para sair da pobreza.
Aprender faz bem à mente, por isso convido-o a enriquecer os seus conhecimentos de língua de sinais de Moçambique. Imagine qual é o tema da aula de hoje. Quem pensou nos direitos da rapariga, acertou. Olá, está no ar mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Hoje vamos aprender a sinalizar de forma correta palavras relacionadas à proteção dos direitos das raparigas. Acesso aos serviços de planeamento familiar. Combate às uniões prematuras. Direito à educação. Vamos repetir: acesso aos serviços de planeamento familiar. Combate às uniões prematuras. Direito à educação. A aula de hoje termina por aqui. Continue a praticar aí em casa. A nossa viagem de hoje termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Você sabia que pode continuar a ver e rever o nosso programa? É só visitar as nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Goste, comente, partilhe e faça com que os nossos conteúdos alcancem mais pessoas. Até ao próximo programa.